Boa noite, turminha. Boa noite. Já vi por aqui Café com Penal. Uma Polícia Federal, nosso grande parceiro. Boa noite, Café. Boa noite, Pernambuco na área. Pernambuco. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Goiânia. Boa noite, Hugo, lá do MP da Asa Sul. Legal. Sorocaba na área. Boa noite, Maranhão. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, interior de São Paulo. Boa noite, Andréia. Sempre conosco aqui, né? Mato Grosso. Boa noite, São Luís do Maranhão. Cuiabá. Boa noite, Léo. Boa noite, Taguatinga. Boa noite, Séries, no estado de Goiás. IMT de Águas Claras, Ceilândia. Bacana. Teresina, no Piauí. Riacho Fundo na área também. Guará, DF na área. Várzea Grande, Porto Alegre. Boa noite, Rio. Legal. Marina lá no Rio. Bacana. Isso aí. Fazendo os cumprimentos como de praxe aqui ao time aqui dos professores aqui da Red Bull aqui de Brasília, o professor Deodato, nosso monstro aqui da informática, professor Fabrício Dutra do português, professor Carlos Alfama e o professor Thiago Kusley aqui do Direito Penal e também do Processo Penal, todos sempre conosco aqui em Brasília nos mais variados preparatórios, beleza? Legal, sala cheia, então vamos lá, Dom, é isso aí, beleza. Olha só, nosso tema de hoje aqui, a Lei Maria da Penha, tá? Com algumas novidades agora sumuladas aí pelo STJ, né? Vamos lá. Olha só, senhores, o que é que nós temos que nos preocupar? Nós vivemos no Brasil um boom de violência doméstica, uma explosão de violência doméstica. A violência doméstica tem caído muito em concurso e muitos questionam, pô, professor, por que tanta atenção hoje à Lei Maria da Penha? A gente sempre que fala da Lei Maria da Penha, a gente traz alguns toques aqui para os senhores. Essa lei completou 10 anos de sua promulgação agora recentemente, então ela está aniversariando ainda. Então é tema do Enem, é tema aí de provas discursivas, de dissertações, e sempre cai na sua prova objetiva também. Então nós temos que nos preocupar sim com a Lei Maria da Penha, com a nossa lei de enfrentamento e prevenção da violência doméstica no Brasil. Sempre que a gente fala de violência doméstica, a gente traz aqui alguns números. Por que se fala tanto em violência doméstica? Porque os números são assustadores. Tá certo? Vamos colocar aqui alguns números a serem memorizados, para que os senhores mostrem conhecimento lá no seu exame oral, para provas de carreiras jurídicas e policiais. Olha só, 4.700 mulheres mortas por ano no Brasil. Isso dá uma média de quase 13 mulheres mortas por dia no Brasil, é muita coisa. 5 mulheres agredidas a cada 2 minutos no Brasil. Então os números são assustadores, tá certo? E geram muitos gastos em sede de iniciativa privada e também para o poder público. Essa mulher vitimada pela infração penal não volta a trabalhar, tem transtornos de ordem psicológica, emotiva, precisa ser tratada e tudo isso reflete também no PIB brasileiro. Estima-se que 10% do PIB nacional seja gasto com prevenção e repressão à violência doméstica no Brasil. E não é só no Brasil que os números são assustadores, é também no mundo. Segundo a ONU, para cada combatente morto na guerra, 6 pessoas são mortas em relações interpessoais, tá certo? Então o número é assustador. Agora nós temos também, Jabur, nosso perito aqui presente, valeu Jabur, um forte abraço, viu parceiro? Nós temos também números positivos de violência doméstica no Brasil. Quais são eles? Uma pesquisa feita recentemente pela ONU, há 2 anos atrás, mostrou que todas as mulheres entrevistadas em via pública, todas afirmaram conhecer a Lei Maria da Penha. Então, 100% das entrevistadas disseram conhecer a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Toda mulher já ouviu falar da Lei Maria da Penha. E nós temos também, os senhores já devem ter ouvido falar, o Tele 180, ou Disque 180, que é o Disque Violência Doméstica no Brasil. A mulher vitimada pela empreitada no âmbito doméstico pode ligar no Tele 180 e será prontamente atendida. Esse Tele 180, que surgiu há poucos anos, do ano retrasado para o último ano, teve um acréscimo de 110% no número de chamadas. Então, 100% das mulheres conhecem a Lei Maria da Penha e estão discando mais, estão denunciando mais, estão nos procurando mais em polícia judiciária, tá certo? Nós tivemos um acréscimo de mais de 100% nos atendimentos provenientes do Disque Violência Doméstica, tá certo? Isso é algo positivo. Nós temos um número positivo aqui também em Brasília, tá certo? Do TJDFT. Nós tivemos no último ano um acréscimo de 10% na concessão de medidas protetivas de urgência, o que é muita coisa. Então a concessão de medidas protetivas de urgência aumentou 10% no último ano aqui em Brasília, tá certo? Agora olha só, vamos entrar na lei propriamente dita, que até então nós temos apenas números aqui.
Para nós aplicarmos a Lei Maria da Penha, o primeiro pressuposto é mulher no polo passivo de uma infração penal. Eu tenho que ter mulher. Agora, a gente sempre fala em sala de aula, e já falamos aqui em lives anteriores. Mulher não é só mulher biologicamente considerada. Mulher é aquela que também se comporta como se mulher fosse. Mulher, segundo os tribunais superiores, não é só uma questão biológica, é também uma questão de personalidade, comportamental, uma questão de gênero. Então, olha só, já decidiu o STJ que se aplica a Lei Maria da Penha para o transexual, aquele que vive um transtorno mental. O transexual nasceu homem, mas queria ter nascido mulher. E o transexual deseja passar pela cirurgia de mudança de sexo. O transexual, então, do ponto de vista comportamental, de personalidade, é uma mulher e se comporta como se mulheres fossem, como se mulher fosse. Então, aplica-se a Lei Maria da Penha para o transexual. Nós temos, inclusive, um precedente no STJ nesse sentido, de um transexual já operado, que, inclusive, mudou o seu RG. Chamava-se João e passou a se chamar Maria, por exemplo. Professor, e o transexual não operado? Aplica-se também a Lei Maria da Penha para ele, porque nesse sentido todos os TJs, e é unânime também a doutrina. O transgênero, segundo aqueles que escrevem sobre o tema, é aquele que está em trânsito. O transgênero, ora, se comporta como se mulher fosse, ora se comporta como homem, e o transgênero não tem a vontade de passar pela cirurgia de mudança de sexo, tá certo? Essa seria a diferença do transexual. Ele está em trânsito, ora se relacionando com homens, ora se relacionando com mulheres. Vive também um transtorno mental, mas não deseja a cirurgia de mudança de sexo. Vamos aplicar também a Lei Maria da Penha para ele? Sim. Então, primeiro toque para a sua prova. A lei exige mulher no polo passivo de uma infração penal, mas se aplica a transexual, ainda que não operado, e também ao transgênero. Pacífico e cai na sua prova, beleza? Caiu em várias provas de carreiras policiais, essa mesma questão. Ok? Mas não basta a mulher no polo passivo de uma infração penal. Nós temos que ter também a presença de um dos três vínculos colocados pelo legislador. Vamos revisar rapidinho quais são esses três vínculos? Unidade doméstica, família e relação íntima de afeto. Eu tenho que ter a presença de um desses três vínculos. Então, cuidado. Unidade doméstica. O que diz a lei quanto à unidade doméstica? A lei fala lá, é o convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, essa unidade doméstica, que já foi chamada de espaço caseiro no passado, é bem representada na figura do patrão versus a empregada doméstica. Olha só, a empregada não é namorada do patrão. A empregada não faz parte daquela família, nem mesmo por afinidade. As pessoas não gostam tanto daquela empregada assim. Só que ela trabalha naquela casa há 10 anos, de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Se num determinado dia o patrão perder a cabeça e agredir a empregada, nós temos sujeito passivo mulher, nós temos forma de violência física e eu tenho vínculo unidade doméstica, portanto eu tenho a severidade da Lei Maria da Penha. Agora olha só, temos outro vínculo que é o vínculo família. E aqui eu já vou colocar uma questão prática, recente aqui de delegacia de polícia, tá certo? Olha só, família, pessoas que são ou se consideram aparentadas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. O conceito de família colocado pela Lei Maria da Penha é um conceito amplo. Família não é ligada só por sangue, família é ligada também por afinidade e por vontade expressa. Agora olha só, vamos lá para os senhores aqui que estão estudando a matéria. Os senhores concordam que o conceito de família é um conceito amplo, mas a sua interpretação deve ser restritiva. Presta atenção aqui, o conceito de família, questãozinha do CESP. O conceito de família colocado pelo legislador em 2006, na 11.340, é amplo, mas a sua interpretação deve ser restritiva. A resposta correta. Olha só, o conceito é amplo. Família não é unida só por sangue, mas também por afinidade e por vontade expressa. Mas a interpretação desse conceito deve ser restritiva, claro. Essa é uma norma de conteúdo penal. Nós não podemos chamar qualquer pessoa que tenha um livre acesso à nossa casa de familiar. Por quê? Porque a lei é extremamente rigorosa. A lei traz uma severidade extrema, como nós veremos no futuro. Então, olha só, essa norma é de conteúdo penal e a sua interpretação deve ser restritiva. E aí eu vou colocar uma situação do plantão para os senhores aqui, para que os senhores entendam isso aí. Presta atenção aqui. Olha só, Café com Penal, você que está conosco aqui, que nos acompanha. Há 2 plantões atrás, chegou uma guarnição da PM dizendo para a gente o seguinte, olha só,
Doutor, temos aqui uma situação de violência doméstica, temos que lavrar o competente auto de prisão em flagrante, uma situação de flagrância de violência doméstica. E eu disse, tudo bem, vamos aqui interpretar a situação, então, o que foi que aconteceu? Olha só, o camarada tinha uma namorada. Desse namoro, ele teve com essa namorada uma filha, pequenininha, 2, 3 aninhos, ok? Ele mora na casa dela, ele mora na casa dele, a namorada mora na casa dela, juntamente com a pequena, com a garotinha, certo? Filha do casal. Naquela tarde do plantão, o que aconteceu? Esse rapaz discutiu com a mãe da namorada dele e disse que iria matá-la, isso em via pública. Então, o namorado discutiu com a mãe da namorada e praticou o crime de ameaça, prometendo a ela um mal injusto e grave. E a guarnição trouxe para a gente, então, olha só, um caso de violência doméstica, porque nós temos aqui mulher no polo passivo da infração penal e nós temos o vínculo família, doutor. E eu falei, negativo. Nós temos crime de ameaça sem a severidade da Lei Maria da Penha. Por quê? Sogra, tecnicamente falando, é a mãe da minha esposa, tá certo? A mãe da minha namorada eu posso até chamar, numa linguagem aí coloquial da rua, do dia a dia, de minha sogra, mas tecnicamente falando não é minha sogra, tá certo? Então aplica-se o crime de ameaça, haverá o crime de ameaça sem a severidade da Lei Maria da Penha, porque o conceito de família é um conceito amplo, colocado pelo legislador, mas de interpretação restritiva. Sogra é a mãe da minha mulher, sogra não é a mãe da minha namorada, ok? E nós temos aí um terceiro vínculo, o vínculo relação íntima de afeto, na qual o sujeito conviva ou tenha convivido com ofendida, independentemente de coabitação. Então, nesse vínculo está a esposa, nesse vínculo está a companheira, a noiva, a namorada e todas as ex, tá certo? Ex-esposa, ex-convivente, ex-namorada, todas estão aqui. Além da mulher no polo passivo da infração penal e da presença de um dos vínculos, eu tenho que ter uma das 5 formas de violência. Vamos revisar aqui quais são as 5 formas de violência? Violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patrimonial. Beleza, Emanuel, é isso aí. 5 formas de violência. Então, quando a gente chega para falar em Lei Maria da Penha em sala de aula, a gente fala o seguinte: para que nós tenhamos a aplicação da Lei Maria da Penha, nós temos 3 exigências. Primeiro, mulher no polo passivo de uma infração penal. E os senhores já aprenderam que ela se aplica também ao transexual e ao transgênero. Segundo, presença de um dos 3 vínculos. Quais são os 3 vínculos? Unidade doméstica, família e relação íntima de afeto. E presença de pelo menos uma das 5 formas de violência. Violência física, violência psicológica, moral, sexual ou patrimonial. Se eu tiver a mulher no polo passivo da infração penal, um dos 3 vínculos e uma das 5 formas de violência, eu terei, portanto, a aplicação da Lei Maria da Penha, ainda que o agressor seja outra mulher. No polo ativo, pouco importa se a mulher está sendo agredida por homem ou por mulher. Nós precisamos apenas da mulher no polo passivo. Então, olha só, presente esses 3 requisitos, eu tenho a aplicação da Lei Maria da Penha. E a gente explica em sala de aula, eu já falei isso aqui várias vezes, por isso que eu estou só revisando aqui um pouco rápido. A gente fala em sala de aula o seguinte: Lei Maria da Penha não define crimes. Lei Maria da Penha não tipifica infrações penais. Os crimes não estão na Lei Maria da Penha, os crimes estão fora dela, os crimes estão no Código Penal, os crimes estão em outra lei penal especial. A Lei Maria da Penha não define infrações penais. Tudo bem, professor, então, se nós tivermos os 3 itens e eu reconhecer a aplicação da Lei Maria da Penha, o que isso significa? Fácil. Isso significa mais. Vocês vão guardar essa expressão, mais. Mais severidade para o autor e mais proteção para a mulher. Se eu reconhecer a aplicação da Lei Maria da Penha, eu tenho mais severidade na persecução penal contra o autor e mais proteção para a mulher vitimada pela empreitada. É isso que significa a Lei Maria da Penha. Mais severidade e mais proteção. Nessa maior proteção, nós temos lá uma oitiva imediata em delegacia de polícia, nós temos o dever da autoridade policial com seus valorosos agentes de acompanhá-la na sua casa na retirada dos pertences. Nós temos o encaminhamento da polícia dessa mulher até o hospital, até o IML, até a casa-abrigo, mas nós temos principalmente a concessão pelo juiz de medidas protetivas de urgência, que já são solicitadas em delegacia de polícia. Nisso consiste a maior proteção da mulher. Agora, olha só,
o que nós iremos tratar hoje aqui é do maior rigor para o autor da infração penal. É isso que nós iremos falar hoje aqui. Presente a mulher no polo passivo, presente um dos vínculos e uma das formas de violência, tudo bem, jóia, eu terei mais proteção para a mulher, mas eu terei mais severidade no trato do autor. E nós deixaremos claro, e os senhores irão aprender hoje, que essa lei é uma das mais severas hoje para o autor de infração penal. A lei é duríssima. Por que essa lei é severa? Essa lei é severa em razão do seu artigo 41. No seu artigo 41, o legislador disse lá o seguinte: não se aplica para os casos de violência doméstica a lei 9.099. O legislador disse lá, tá? Com todas as letras: aos crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica, não se aplica a lei 9.099. Então, repito, aos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher, não se aplica a lei 9.099. E olha só, a lei 9.099 de 95 trouxe 4 medidas despenalizadoras. Quais são elas? Transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil extintiva da punibilidade e exigência de representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa. Repito, quais são as 4 medidas despenalizadoras colocadas pelo legislador em 95, quando lá da lei 9.099? Quais são as 4 medidas despenalizadoras da lei 9.099? Transação penal, sursi processual ou suspensão condicional do processo, composição civil extintiva da punibilidade e exigência de representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa. Por que a Lei Maria da Penha é duríssima? Porque ela disse o seguinte: aos crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica não se aplica a Lei 9.099. E se nós não aplicamos a Lei 9.099, eu não aplico nenhuma das suas 4 medidas despenalizadoras. Para o autor de violência doméstica no Brasil, não cabe transação penal, não cabe sursi processual, não cabe composição civil extintiva da punibilidade e, em se tratando de lesão corporal, não se exige representação. Por isso que a lei é duríssima. Ela afasta os mecanismos despenalizadores da lei 9.099, tá certo? Agora olha só, vamos lá por partes. Professor, eu estou aqui com a Lei Maria da Penha aberta e esse artigo 41 que o senhor disse da Lei Maria da Penha, ele diz lá o seguinte: não se aplica a Lei 9.099, mas ela não se aplica apenas aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, professor, será que a contravenção penal praticada pelo marido contra a mulher, será que esse marido faria jus, por exemplo, a uma transação penal? E a resposta é não. Olha a interpretação dura do STJ. O STJ disse há vários anos atrás, isso cai em prova, que onde está escrito no artigo 41 crime, nós devemos ler crime mais contravenção penal. Entendeu o STJ, senhores, que lá no artigo 41, onde está escrito crime, o legislador disse menos do que queria. Na verdade, ele quis afastar os mecanismos despenalizadores, não só para o crime, mas também para a contravenção penal. Então, olha como a lei é dura. Crime ou contravenção praticado contra a mulher em situação de violência doméstica, para qualquer que seja essa infração penal, se crime ou se contravenção, não se aplicam os mecanismos despenalizadores da lei 9.099. Vamos exemplificar isso aqui. Olha só. Vamos trazer um caso prático aqui também do plantão. Eu até narrei isso aqui em sala de aula outro dia. A mulher chegou na delegacia de polícia, a moça, dizendo o seguinte: poxa, doutor, eu estava com meu namorado na balada. Certo? Certo, beleza. O que aconteceu, Maria, na balada? A gente discutiu, doutor, e ele me empurrou. Você caiu, Maria? Sim, eu caí, mas eu caí no sofá da balada. Então não sofri nenhum arranhão. Olha só, na balada, o namorado empurra a Maria, tá? Derrubando-a no sofá, sem lhe causar lesão corporal. Não há qualquer arranhão em Maria. Nós temos aqui a chamada contravenção penal de vias de fato. Ela está no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, ok? E a pergunta é, para esse namorado, lá na delegacia de polícia, qual é o procedimento cabível? Na DP nós lavraremos um TC, termo circunstanciado, ou se lavrará um auto de prisão em flagrante. APF ou TC? O aluno que fizer uma interpretação literal do artigo 41, ele vai falar o seguinte: no artigo 41,
A Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, olha só. Se nós estivéssemos diante de uma lesão corporal, não seria um TC, porque o TC tem previsão na Lei 9.099, seria um APF, porque aos crimes não se aplica a Lei 9.099. E o TC, termo circunstanciado, tem previsão aonde? No CPP não tem previsão na Lei 9.099. Se é inaplicável a Lei 9.099, eu devo lavrar um auto de prisão em flagrante. Mas isso, segundo a literalidade do artigo 41, apenas para os crimes. A pergunta é, não é crime, é uma contravenção penal. E aí, na DP, na flagrância, TC ou APF? A resposta é auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque o TC tem previsão na Lei 9.099 e a Lei 9.099, segundo o STJ, é inaplicável para os casos de crime e também de contravenção. Poxa, professor, mas o artigo 41 fala apenas em crime. Onde está escrito crime, segundo o STJ, os senhores devem ler crime e contravenção penal. Beleza? Até aí está muito fácil, tá certo? Tudo isso aqui nós já tínhamos falado no passado. Lembrando, como alguns já perguntaram aqui, lesão corporal leve contra a mulher é crime de ação penal pública incondicionada. Simplesmente porque a exigência, a representação, está na Lei 9.099 e ela é inaplicável. Beleza? Bom, então o artigo 41 proíbe as medidas despenalizadoras para crime e também para a contravenção penal. Para vias de fato, portanto, para sua prova, vias de fato, não admite transação penal, composição civil, sursi processual, nada disso, porque onde está escrito crime, nós devemos ler crime e contravenção. O colega perguntou aqui de ameaça. Ameaça também, ameaça é crime. Qualquer que seja o crime ou a contravenção, não cabem os mecanismos despenalizadores da Lei 9.099. Agora, o crime de ameaça exige representação, como o crime de dano, de injúria, exige requerimento. Os crimes praticados contra a mulher não passaram a ser todos eles de ação penal pública incondicionada, colega. Olha só, a mudança ocorreu apenas com relação à lesão leve, mas a ameaça continua a exigir representação, dano continua a exigir requerimento e por aí vai, beleza? Bom, seguindo. Agora sim, toda essa revisão para nós chegarmos aqui na polêmica atual. Presta atenção aqui, vamos fazer uma síntese. Professor, para crime e contravenção não cabe nenhuma medida despenalizadora da Lei 9.099? Não, não cabe. Para crime e contravenção, professor, jamais essas condutas serão apuradas em TC? Jamais elas serão apuradas em TC. TC tem previsão na Lei 9.099. A Lei 9.099 é inaplicável, senhores. Toda a infração penal, ainda que de menor potencial ofensivo, sempre será apurada em inquérito policial. IP na situação não flagrancial e APF na situação de flagrância. Não tem TC no campo da Lei Maria da Penha, porque o TC tem previsão na Lei 9.099 e ela é inaplicável. Agora, olha só. Vamos lá. Cuidado, tá? A gente fala por concurseiro, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Nos relacionamentos, aí esse pessoal que está estudando para a carreira policial tem que prestar bem atenção com quem está se metendo por aí. Por quê? Olha só, senhores, se o concurseiro ameaçar a namorada ou a ex-namorada, a conduta do concurseiro, ainda que por esse simples WhatsApp intimidador, ameaçador, olha só, a conduta do concurseiro será apurada em um inquérito policial. E inquérito policial, senhores, pressupõe indiciamento. E o concurseiro será indiciado e não fará jus à transação penal, não fará jus à suspensão condicional do processo. Então é muito triste nós, professores, que trabalhamos aqui com carreiras policiais há 10 anos em Brasília, é muito triste você ver o camarada ali todo animado, estudando para o concurso, né? O camarada ali fazendo os treinamentos ali físicos e tal, aí daqui a pouco o camarada está cabisbaixo lá. Por quê? Porque foi segurado ali na investigação de vida pregressa. Aí a gente pergunta para ele o que aconteceu, tá? São sempre dois problemas, né? Sempre dois problemas. Ou é porte de droga para consumo pessoal, tá certo? Ou bloqueando um aqui, tá certo? Ou é porte de droga para consumo pessoal, ou é situação envolvendo Lei Maria da Penha. Por quê? Caramba, crime de ameaça, crime de injúria, eu perdi o concurso? Sim. Olha só, senhores,
Esses crimes, ainda que pequenos, ainda que isoladamente considerados de menor potencial ofensivo, aqui, diante dessa lei, serão apurados sempre em inquérito e o concurseiro será indiciado. E o indiciamento é uma mancha terrível na sua investigação de via pregressa e pode te tirar do certame. Tá? Então, muito cuidado com Lei Maria da Penha, pelo amor de Deus. Vai jogar sua prova por água abaixo em razão de ameaças, xingamentos, tá? Empurra, empurra, pelo amor de Deus. Tá certo? Agora, olha só. Seguindo aqui, os senhores já aprenderam que não cabe nenhuma medida despenalizadora da Lei 9.099, tá certo? Para crime e para contravenção. Mas a pergunta na sequência é: cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Os senhores já perceberam que a lei é muito dura, tá certo? Muito dura. Veda os mecanismos despenalizadores. Mas olha a segunda pergunta. Cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? E aí, senhores? Como é que pensa STJ? Como é que pensa Supremo? Qual o teor da súmula recente do STJ? Olha só, vamos por partes. É a súmula 588 do STJ. O STJ veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para crimes e contravenções penais praticadas com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, para o STJ, seja lesão corporal, seja vias de fato, não cabe para o autor desse crime ou dessa contravenção de vias de fato a pena alternativa, porque ela foi praticada com violência à pessoa. Então, resumindo aqui, segundo o STJ, nos termos da súmula 588, não cabe pena alternativa nem para crimes, nem para contravenções praticadas com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, nós iremos afastar a pena alternativa não só da lesão, como também da contravenção de vias de fato, ok? Qual a previsão, para quem está anotando aí? A previsão é o artigo 17 da Lei Maria da Penha, que veda algumas penas alternativas para o autor de violência doméstica. Artigo 17, combinado com o artigo 44.1 do Código Penal. No artigo 44.1 do Código Penal, senhores, o legislador lá de 40, né, claro, após várias novidades, alterações do Código Penal, trouxe que é incabível a pena alternativa para aquele que praticar crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, combinando o artigo 17 com o artigo 44.1 do Código Penal, o STJ editou a súmula 588, recente, e veda não só da lesão, mas também da contravenção de vias de fato a pena alternativa. O teor da súmula é vedada a pena alternativa para o autor de crime ou contravenção praticado com violência ou grave ameaça contra a mulher, ok? Como é que pensa o Supremo? O Supremo acompanha o STJ nesse raciocínio? E a resposta é em parte, em parte. Olha só, senhores, vamos lá. Segundo o Supremo, a interpretação deve ser literal do artigo 44, inciso 1. E o artigo 44, inciso 1 do Código Penal veda a pena alternativa, isto é, a substituição por restritivo de direitos, apenas para os crimes praticados com violência ou grave ameaça à mulher. Então, o Supremo, diferentemente do STJ, veda a pena alternativa apenas para crimes praticados com violência ou grave ameaça à mulher, porque essa é a literalidade do artigo 44, inciso 1 do Código Penal. O Supremo permite para a contravenção penal de vias de fato, que é praticada com violência contra a mulher, permite a pena alternativa. Então, olha só, temos que fazer uma distinção, ok? Supremo apenas veda a pena alternativa para os crimes. STJ veda a pena alternativa para crimes e contravenções praticadas contra a mulher, desde que exista o emprego de violência ou grave ameaça. Então vamos fazer uma síntese para os senhores perceberem como a lei é dura até aqui. Olha só, presta atenção, a gente brinca com o aluno em sala de aula e fala que é melhor para o delinquente ele praticar um delito de furto simples do que ele praticar um delito de ameaça. Ameaçar a namorada mandando para ela um WhatsApp, um SMS intimidador. Por quê? Se a mulher der um print nessa conversa e nos procurar em delegacia de polícia, vamos aprender aqui qual que é o procedimento policial? Olha só, a mulher chega lá com um print, né, já imprimido na casa dela de uma conversa ameaçadora, um teor ameaçador e uma mensagem do seu namorado para ela.
Vamos lá, qual que é o procedimento policial? Primeiro, o crime é de ameaça, o colega já perguntou aqui. Nós podemos agir independentemente da vontade dela? E a resposta é não. Nós não podemos agir porque o crime de ameaça exige o quê? Representação do ofendido. Então, para que nós possamos perquirir a infração penal, nós precisamos colher a representação dela. Então, ela oferece a representação e diz que quer vê-lo investigado. A polícia, então, vai promover a proteção dessa mulher, vai acompanhar ela até a casa dela na retirada dos pertences, vai encaminhá-la à casa-abrigo se ela não quiser voltar para casa, e nós iremos reduzir a termo a versão dela de pronto. Ao final de tudo isso, ela pode pedir medidas protetivas de urgência. Nós colhemos o pedido em delegacia de polícia e encaminhamos ao juiz em 48 horas. E o juiz tem idêntico prazo para deferir ou indeferir a medida protetiva de urgência. E nós já falamos aqui em outras lives que o juiz pode deferir a medida protetiva de urgência apenas com a versão da vítima, tá certo? Porque a palavra dela tem um valor especial, porque são crimes praticados na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas, ok? Bom, feito o procedimento policial, o que eu pergunto para os senhores? Olha só, ameaça, tecnicamente, é uma infração de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Eu pergunto para os senhores, essa ameaça em delegacia de polícia é apurada no bojo de um TC, termo circunstanciado, ou é apurada dentro de um auto de prisão em flagrante, senhores? Olha só, perdão, ou dentro de um inquérito policial. Os senhores já sabem a resposta. Tudo isso que eu disse aqui, proteção, oitivas, solicitação de medidas protetivas, tudo isso é colhido dentro de um inquérito policial, porque o TC é inaplicável, certo? Então já tombo o inquérito ali e já providencio tudo isso aqui dentro do inquérito, ok? Agora vamos lá, encaminhado o inquérito à justiça, ele chega às mãos lá do seu destinatário imediato, que é o promotor. Se o promotor visualizar a justa causa, o promotor pode oferecer nesse crime de ameaça transação penal? Não. A sequência é o oferecimento de uma denúncia, ok? Nessa denúncia cabe suspensão condicional do processo? Pode o promotor colocar lá uma proposta de suspensão condicional do processo? E a resposta é não, jamais. Não cabe sursi processual, porque não se aplica a Lei 9.099. Não cabe também composição civil extintiva da punibilidade, tá certo? Não cabe nada. E agora eu pergunto para os senhores, por fim, o juiz, quando aplicar a pena ao namorado que ameaçou a namorada, o juiz pode converter a prisão em flagrante, pode converter a prisão pena em restritivo de direitos? Pode o juiz aplicar a pena alternativa? E a resposta é não, jamais. Porque é um crime praticado com grave ameaça à pessoa. E para os crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, segundo o STJ, não cabe a pena alternativa. A ameaça, Noemi, é um crime praticado com grave ameaça à pessoa. Então, não fará jus a esse camarada sequer a pena alternativa, tá certo? Professor, o que vai caber então para esse namorado? Que lei dura e que interpretação dura do STJ? Olha só, caberá para esse camarada apenas o sursi propriamente dito, que é a suspensão condicional da pena, beleza? Então a lei é duríssima. Cuidado com a Lei Maria da Penha, xodó do concurso público, xodó das bancas, lei que está aniversariando, lei que vai ser cobrada no teu concurso, tá certo? Bom, olha só. Senhores, o tema nosso hoje era esse daqui. Durante a semana a gente vai dando alguns outros toques aqui, lá no nosso Facebook, lá no FC3, lá. Sigam o FC3, Fernando Cocito, lá do Instagram, tá certo? Peço sempre para os senhores aí gastarem 5 segundinhos, corre lá, Jabur, dá um toque pra gente lá no UFC3 Fernando Cocito no Instagram, deixa a sua impressão pessoal, tá certo? Acerca da aulinha aqui. Dê uma acessada também, aqueles que não me conhecem, no nosso site www.fernandococito.com.br. Nós temos lá algumas leis penais especiais já disponíveis e outras que entrarão ao longo das próximas semanas, tá certo? Uma semana abençoada para os senhores aí, fiquem todos com Deus. Aqueles que estão conosco em sala de aula no presencial, a semana está começando, agradeçam a Deus a semana que se findou, peçam bastante proteção, bastante serenidade nos estudos, tá certo? Todos passam, só não passa aquele que desiste, tá certo? Forte abraço no coração dos senhores e até a próxima. Valeu!